E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e vamos dar continuidade ao nosso curso de Game Hacking. Vamos continuar trabalhando aí com as variáveis SS, as variáveis não, né? Os opcodes SS, que é de dar move escalar, que é justamente para trabalhar com os valores flutuantes, beleza? Eu não vou conseguir trazer de imediato para vocês como que a gente faria um hack de movimentação, né? De move speed, porque ele também trabalha com essa com as variáveis flutuantes. Mas eu não tenho nenhum jogo instalado aqui na minha máquina que dê pra fazer isso. Eu vou ver se eu consigo fazer com o outro jogo ali. Não são todos os jogos que dá pra fazer isso, certo? E o único jogo que eu tenho aqui é diferente a forma como a gente faz essa movimentação, beleza? Então eu vou utilizar o Grand Chase porque muita coisa nele é um servidor aleatório que qualquer de Grand Chase. E muita coisa nesse jogo aqui utiliza as variáveis, essas variáveis escalares, tá? Então, tá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, por exemplo, é modificar o valor aqui dos monstros, tá? Pra gente encontrar os valores dos monstros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar um pouco e vou tentar... Ah, matei todo mundo. Ótimo, legal. Não era a ideia. Então, vamos pra próxima fase e aí eu vou tentar deixar só um monstro na fase, beleza? Ignore o barulho lá de fora, que sei lá que tava acontecendo ali. Nossa, pior que o Goblin é a pior coisa que tem, mas tudo bem. Então, qual que é a lógica pra gente encontrar primeiro o valor do monstro, né? Primeiro eu vou procurar, eu vou tentar... Eu vim aqui no máximo canto da tela. Vou procurar por valores flutuantes. Normalmente, dentro dos jogos, os valores de movimentação são pontos flutuantes, tá? Porque vai trabalhar com o plano cartesiano, tá? Em x e y. E aí a gente varia de, por exemplo, 0 até 5. Mas aí a gente não usa só os números inteiros, a gente utiliza o conjunto dos reais. Então a gente tem 0,1, 0,1, entendeu? Então beleza, eu vou procurar aqui valores que eu desconheço, porque eu não sei qual é a posição desse monstro. E a ideia é o que? Eu vou voltar para esse monstro me seguir. E conforme ele venha me seguir, obviamente o valor ele vai decrementar. Então deixa ele chegar aqui e procuro valores que decrementaram. E continuo fazendo a mesma coisa, espero ele me seguir e vou procurando ali valores que decrementaram. E toma cuidado nisso, porque tipo, ele vai e volta. O melhor seria uma gosma, né? Mas enfim, vamos lá, eu vou procurar agora valores que foram incrementados. É bem chatinho assim encontrar a posição do monstro. As gosmas elas são mais fáceis de encontrar. Elas são menos impacientes que os goblins. Bom, eu vou fazer um corte no vídeo só para ele não ficar muito grande, beleza? Até eu achar a posição dele aqui. Pronto, localizei, tá? Essa aqui é a posição X desse monstro aqui. Tanto que se eu fixar ela aqui, ó, vocês vão ver que ele não vai mais se mover. Se bem que eu mosquei, né? Eu poderia ter procurado também a posição Y. Mas tudo bem, encontramos aqui a posição X dele. Então o que nós vamos fazer? O que fazemos de comum, tá? Vamos procurar o que escreve esse endereço. E por que eu não vou procurar o que acessa? Porque como ele está se movendo, o endereço está o tempo todo sendo escrito. Claro que, via de regras, eu costumo procurar o que acessa justamente para ter acesso a toda a movimentação dessas criaturas aqui. Eu vou fazer alguma aula, provavelmente, complementar, explicando um pouco mais sobre essa lógica, tá? Mas é o que eu já falei. Desenvolvimento de hack é treino. Se você está treinando com um jogo só, você não vai progredir. Você vai falar, pô, não tô sentindo avanço. Claro que não, eu não faço tutorial. Eu não chego e falo, ó, faz assim, assim, assim que você vai hackear esse jogo. Não, eu ensino vocês a hackearem todos, né, os jogos ou os que são passíveis de serem hackeados. Então é por isso que eu digo sempre, treinem, tá? Com o treino vocês vão percebendo alguma coisa que funciona, que não funciona, mas enfim. Vamos vir aqui, ó, procurar o que escreve neste endereço. Então aqui, ó, 2, no caso 3 endereços pra gente. Notem que aqui, ó, é a mesma instrução dessa que está sendo escrita. Então o que acontece? Provavelmente essa instrução ela meio que escreve a posição de todos e quando ele vai
ela escreve onde está a posição atual de cada monstro na tela. E quando esse monstro se move, essa instrução aqui funciona. Ou seja, qualquer uma das duas aqui, provavelmente das XMM0 funcionaria para mim. Então eu vou aqui na primeira, vou clicar com o botão direito e procurar o que ela escreve. Ó, e ela encontrou esse mesmo endereço pra gente. Então ótimo, essa função aqui funciona, essa instrução funciona. Vou fechar aqui, a gente poderia até adicionar aqui ela na code list para mexer futuramente, tá? Então, agora que a gente sabe que essa instrução funciona, o que eu vou fazer então? Vamos abrir aqui o nosso AutoAssembly, vamos gerar aqui, ó, e vamos colocar assim, ó, monster x ao b, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos limpar o código como de costume, vou limpar daqui para baixo também e daqui para lá. A ideia aqui é que todos os monstros sejam movidos para o endereço x que eu determinar, ok? Então se eu vou mostrar aqui para a memória, eu vou colocar aqui, ó, mon x main, que é a memória do monstro x, mudar para 16 bytes para não ocupar muita memória, pensando em otimização. Renomei aqui todas essas memórias, beleza? Agora aqui, desse símbolo, eu vou tirar ele aqui e colocar ele aqui, vou colar ele de novo, e aqui eu vou colocar só set mon x, ok? Vou criar um label, tá? Registrei, criei o label, então já aproveito esse mesmo label do code. E agora aqui, eu poderia pegar só a posição de um monstro, de vários monstros, mas não compensa pra gente. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mover para dentro de xmm0 o valor que eu quero. Ok? Então vou dar aqui, ó, move ss para xmm0 do que? Da nossa variável setmonx. Nós ainda não configuramos ela, né? Então lembrando que tem que ser entre essa memória que está sendo alterada e essa. Então vou criar aqui a nossa variável. Ela vai ser um double word, tá? E aí eu vou utilizar uma máscara de float, tá? Como eu vou utilizar float? Eu sou obrigado a utilizar o double word, né? Vocês lembram lá que a gente viu o double word, o double keyword. Se fosse double, em alguns casos, eu vi um servidor private de GrandChase que ele não utilizava float, ele utilizava double para poder mexer com valores decimais. Então, nesse caso, se você for utilizar o double, aí você teria que colocar de quê? Porque o double ele ocupa mais espaço da memória. Eu vou procurar algum jogo com double e trago para vocês também. Float, eu vou querer o quê? Eu vou querer posicionar a maioria dos monstros nessa área aqui, mais ou menos. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou liberar esse aqui, esperar ele chegar lá e vou travar ele ali. Aliás, como isso aqui vai ficar aparecendo na tela, deixa eu abaixar. Vamos colocar aqui 0.47. Aí, perfeito. Vai ser isso aí então. Então vamos levantar aqui essa aqui não. Essa aqui eu posso até fechar por enquanto. Vou libertar aqui. Então vou colocar aqui, ó, 0.47. Então eu vou mover o valor da minha variável, que é essa 0.47, para cá. E aqui eu vou desregistrar todos os símbolos, tá? Porque nós vamos criar mais símbolos. Então a gente vai vir em File, adicionar aqui na nossa tabela, ok? E eu já vou adicionar esse endereço e colocar aqui assim, ó, pos x, tá? Que é de posição x do monster. E o valor vai ser flutuante. Vou criar um header aqui pra gente já criar o nosso enable de costume. Ali no caso eu aperto não, tá? Qual que é a diferença? É que se você fizer assim, colocar assim, ele vai criar com um header com valores. Porque às vezes você vai colocar itens aqui dentro e aí você consegue passar valores dentro desse endereço para poder utilizar lá dentro, enfim. A gente chega nessa parte aí. Criamos o nosso enable, eu vou colocar aqui na cor amarela, como de costume eu costumo colocar mesmo. Aqui eu vou colocar monstervac, okay. Vac maiúsculo. Vou colocar isso aqui dentro do monstervac e já vou colocar aqui dentro do nosso enable e fazer aquelas configurações que a gente costuma fazer. Esconder os filhos quando for desativado e desativar os filhos. Ok? Vou ativar aqui, vou salvar já. Agora eu vou liberar aqui, ó, e vou selecionar aqui, tá vendo? Agora aqui, conforme eu alterar o valor aqui, ó, 0.6, eu consigo movimentar não só esse, mas todos os monstros do mapa. Agora eu preciso encontrar o valor x, tá? Por isso que eu não apaguei esse endereço aqui, ok? Esse aqui é o endereço desse. Agora eu vou procurar o valor em y, aliás. Eu poderia simplesmente fazer todo aquele rolê, procurar valores que eu desconheço e saltando até encontrar. Porém, a gente já viu nas outras aulas que a gente pode vir aqui ó, e dar o Ctrl B, vai aparecer aqui, ó, Browsing in Memory Region. Vamos colocar aqui na região de memória.
a gente pode apertar Ctrl 9, tá? Ou trocar o display para tipo float. Então aqui está o 0,61, tá? Que são os do eixo Y dele. E aí, no meu caso, por que, que eu já posso procurar assim? Eu sei que, por padrão, a maioria das fases aqui no Grand Chase, elas têm como esse valor aqui, ó, 0,27. Se você não soubesse, aí sim, você teria que procurar manualmente, aí saltando, procurando uma versão dele. Ó. Quer ver aqui, ó lá, ele saltou, foi para 0,59. Quando ele voltar para o chão, ele vai trocar para 0,27. Uma coisa que eu faria, né, que é lógica, por exemplo, se essa minha variável aqui, beleza, ela tá aqui, ela é a última. E eu tô vendo que tem outras 1, 2, 3, 4, 5, 6, outras 6 que alteram o valor junto com essa, eu sei que provavelmente essa 0,27 também altera o valor junto. Deixa eu só pausar aqui que você não caminhou. Ah, precisou não. Então, aqui foi a última. Então eu vou pegar e testar a última dessa daqui. Eu vou trocar para 0,67. Ó, ele já trocou o valor dele, tá? Então, meio que pela lógica, se tipo, a última do X é que funcionou, provavelmente a última desses valores repetidos seria o Y. Pode ser que não, tá? Pode ser que não funcionasse, mas nesse caso funcionou. Então eu vou dar um Ctrl G aqui e vou copiar esse endereço. E aí eu vou adicionar ele manualmente aqui e colocar Y. Eu vou jogar esse aqui para baixo também. Então a gente tem aqui, ó, o X e o Y. Eu vou abrir a calculadora para a gente calcular a diferença de entre um endereço e o outro, beleza? Então se esse aqui, ó, o C ele é maior que o A em hexadecimal, né? Então eu vou pegar nossa calculadora, vou colar aqui e subtrair desse endereço aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui. Então tá variando aqui do Y para o A. Então o Y ele é 1C, né? A distância de 1C a mais do que a posição A. Agora aqui no código, para a gente fazer essa alteração, eu teria que somar um C aqui, tá? Então, teriam duas formas de fazer aí. Primeiramente, a gente vai ter que criar um novo símbolo e um novo label para a posição Y. Então, vamos colocar aqui, ó. Sétimo Y. Eu poderia, obviamente, procurar aqui o valor da posição Y e gerar outro script, mas eu consigo fazer dentro desse script, agora utilizando uma técnica um pouco mais avançada, tá? Então eu criei aqui, ó, o Y, eu vou vir um pouco abaixo do X e também vou criar aqui a minha variável Y e colocar 0.27, que é o padrão aqui do Grand X, ok? E agora, aqui embaixo eu vou dar um move SS para xmm0 também, desse valor em Y. Por que aqui eu já posso substituir esse move X? Porque aqui ele já está alocado na memória, tá? Então aqui o valor xmm0 já está alocado, ok? Aqui ele está correto. Então aqui passo o valor da variável setmonx xmm0, beleza? Então aqui eu carrego a variável com esse valor. Aliás, não vou nem pro passo, vou pro carregar. Aqui a gente está movendo, tá? Mas eu vou colocar carregar por quê? Estou movendo esse valor para cá. Aqui é como se eu estivesse descarregando em X. Então aqui eu passei um valor e já movi para o endereço de memória que controla a posição X. Então aqui eu posso carregar em Y, porque a finalidade de X já foi. Eu utilizo ela aqui, eu não preciso alocar um novo opcode, tá? E agora aqui embaixo eu dou o move SS. Ah, eu não sei o endereço. Pô, se esse endereço está movendo para X e a gente sabe que a distância é 1C, eu vou tentar fazer um negócio aqui, eu não sei se vai dar certo. Se crashar o jogo é porque deu errado, mas enfim. Eu vou colocar aqui, ó, 2... Ah, não. Eu acho que vai dar errado, né? Mas enfim, 2B4. Vamos fazer o que eu sei que vai dar certo antes, e aí a gente testa isso aqui, tá? Então, eu vou colocar o valor de X, que é 2B4, e somar a 1C, que é o valor de Y, tá? Então é 2D0. Então vamos colocar aqui, ó, 2D0. E aí eu vou passar aqui, ó, o XMM0. E aqui eu estou descarregando em Y. Então eu não precisaria fazer nenhuma alteração, tipo, dar um
mover para o topo da pilha, que eu possa utilizar o mesmo valor que ele já está utilizando na pilha, ok? Vou dar um ok aqui. E agora aqui, essa variável aqui eu vou vir e vou criar uma variável, setar o monstro x, pós y. Vou mover aqui para dentro e vamos esconder esses filhos aqui. Claro que a variável não está aparecendo, eu tenho que desativar e ativar novamente. Beleza, agora ela está aparecendo e agora eu posso controlar a altura do meu monstro por essas duas partes, tá? Então eu posso tirar essas duas aqui, salvar, então, beleza, eu já tenho o controle da altura do meu monstro. Agora vamos ver se funcionaria daquele jeito que eu falei lá. Vou colocar o 2B4 mais 1C. Vamos ver. Funcionaria também, beleza. Show, já temos aqui o Monster Vac. O que eu poderia procurar agora, por exemplo? Eu poderia procurar a posição do meu personagem, é a mesma coisa dele, eu vou andando e procurando, aumentando e diminuindo. Eu não vou procurar para essa aula, porque a hora que a gente chegar em lua, aí eu acho mais interessante pra gente tentar fazer, sei lá, um jump infinito, ou mover pra posição do mouse, etc. Então o que eu vou fazer agora? Vamos procurar, por exemplo, essa parte do ranking aqui, ok? Então vamos deixar os nossos monstros aqui em 27 e vamos matar ele. Ok. Matamos aqui a criatura, parou o ranking, então eu vou procurar valores desconhecidos para o meu ranking. Vou deixar os monstros meio que espalhados no mapa, porque eu quero deixar um monstro só vivo, tá? Então vou vir matar esse primeiro e matar esse aqui também. E aí eu vou procurar valores que... Procurei errado. Novo scan. Valores desconhecidos. Eu vou procurar valores que foram incrementados, beleza? Porque aqui subiu. Agora eu vou esperando descer um pouco aqui e vou procurando valores que diminuíram. Ok. Eu deixei salvo essa parte aqui, que é o que controla o movimento dos monstros, para poder mostrar como é que a gente faria um one hit, tá? Então aqui ele já achou o ponteiro daquele monstro ali. Vou fechar aqui. E agora eu vou continuar aqui decrementando, beleza? Procurando valores que decrementam. Vou esperar trocar para C. Decrementou. Vou agredir, valor que incrementou. Vocês viram que desceu um pouquinho ali. Eu vou procurar um valor que ele decrementou e aí ele não está sendo alterado. A gente tem 61 valores aqui, tá? Eu poderia continuar assim até ter menos valores, mas como eu já fiz alguns hacks para o Grand Chase, provavelmente o valor que controle o ranking seja esse aqui, tá? Muito provável. Então eu já vou dar um F6 aqui para aparecer. Lógico que da primeira vez eu tive que diminuir. Como que eu faria então se fosse da primeira vez, tá? Que eu só tô querendo encurtar. Se eu não conseguisse reduzir para muito menos que 57, lembra que eu tento reduzir tipo para 10, 15. O que eu faria? Eu procuraria aqui, no caso, valores que ainda não foram alterados, para não ter mais eles aqui, ó. Toda vez que aparecer um valor alterado vermelhinho, eu procuraria um change value. Lembrando que eu sempre digo para vocês configurarem teclas de atalho. Então eu faria o que? Eu pegaria essa parte aqui, selecionaria tudo, jogaria aqui para baixo, e é aquele esquema que eu falei para vocês. Eu venho, seleciono metade, fixo, destravo. Claro que aí às vezes a gente gera um crash, então assim, o desenvolvimento de hack ele tem essas chatice. Agora aqui é o boss, vou deixar o boss aqui no Monster Vac. Opa. Então vamos vir aqui, ó. Tá vendo aqui que tá decrementando? É esse code aqui, então eu vou abrir ele aqui no Disassembler. Deixa eu puxar meu Disassembler pra cá e fechar essa parte. Então agora eu vou criar aqui nossa parte final, vou colocar ranking AOB. Vamos remover aqui. Então o que acontece? O XMM0 ele já está movendo para cá o valor atual do ranking, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu só vou tirar esse code, colocar aqui, ó, ranking, bem, 16 bytes. Alguém veio me perguntar se precisa ficar renomeando essas memórias alocadas. Não precisa, tá? É igual essa organização que eu faço e coloco aqui. Também não precisa, eu faço geralmente isso aqui toda vez que eu estou criando um hack, mas por questão de organização, porque depois se eu quiser dar uma manutenção no meu próprio código,
eu já sei onde estão as coisas, beleza? Agora, não há necessidade, ele já cria um código perfeitamente funcional, vocês só trocariam mesmo as instruções aqui. Eu prefiro trabalhar com código mais organizado, tá? Então, qual que é a ideia, qual que é a pegada aqui do ranking? Esse move SS ele vai mover para cá, obviamente, o valor que tem que estar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou adicionar esse valor, entendeu? Então, ele vai pegar aqui do menor valor que tiver que estar na fase, e antes de mover para cá, ele vai dobrar. Então, por exemplo, aqui está em 4.000, ele vai lá e vai jogar para... ele vai dobrar, entendeu? Ele sempre vai adicionar um no outro, então ele vai para 8.000. Então, vou colocar aqui, XMM0, XMM0. Então, independente do valor que tiver aqui, eu adiciono ele, add SS, tá? Então, eu vou adicionar o valor aqui dentro dele e movo ele. Então, da segunda ou terceira vez que ele fosse alterar, já estaria no máximo o meu ranking, tá? Vou adicionar ele aqui. Eu vou colocar assim, por exemplo, ó, ranking SS. Viu só que ele seta aqui, aparentemente o valor máximo é 37.000. Se eu desativar, ele vai voltar a correr ali normal. Deixa eu ver se manualmente ele dá como hack detectado aqui. Vou voltar para 4.000. Não, beleza. Então é esse valor aqui mesmo, tá vendo? Então, imagina que quando eu dobro, eu faço isso aqui. Eu, literalmente, eu vou lá e dobro e ele pula lá pro SS. E aí a gente poderia ficar brincando aqui vendo quanto de valor de dano dado, não sei como é que funciona, é cada um dos rank. Show? Agora vamos tentar aqui fazer um one hit. Essa aula vai ficar um pouco extensa, mas eu não vou dividir ela, não, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer então? Por que eu salvei esse valor do move? Se eu quisesse encontrar o valor da vida do monstro aqui, eu vou fazer o que a gente normalmente faria, tá? Que seria procurar um valor não alterado, dou um golpe nele, procuro valores que foram decrementados. Nesse jogo aqui, eu gosto de fazer isso aqui lá no Fornalha Infernal, porque tem uma hora lá que o boss final ele spawna algumas criaturas que ficam curando ele. Então eu venho, bato bastante, procuro valores que diminuíram, que aumentaram. Eu não vou ficar mais nas aulas ensinando como é que procura valores específicos. Eu só vou dar a dica e vocês testem na casa de vocês. Até porque vocês têm que começar a ter essa criatividade aí de buscar valor, beleza? Vou fechar isso aqui. Então o que eu fiz? Vou abrir essa memória aqui. Eu vou liberar aqui um instante para procurar o valor aqui. Eu estava fazendo uns testes só. Deixa eu apagar aqui e aqui. Vou procurar o valor dele em X na fase. Vou mover ele para lá, para o cantinho dele. Agora ele pode ficar ali. E aqui eu peguei o valor dele na fase agora. Por que eu salvei esse valor aqui, ó? Quando eu libero aqui, ó. Porque essa instrução vai escrever o endereço, né, da posição X aqui de todos os monstros dentro da fase. No caso, esse aqui controla, é uma variável que a gente criou, tá? Então ela tem outro endereço, ó, tá vendo? Não tem nada a ver com o endereço do monstro. Esse aqui é o endereço da nossa variável alocado lá na memória. Eu queria o endereço do monstro, da posição específica do chefe, do boss. Porque a hora que eu vim aqui no browser, a gente tem a posição XY, esse 9.000 e lá vai fumaça, provavelmente é o HP dele. Eu não vou mexer manualmente, porque a maioria dos garantias, quando você mexe manualmente no HP, ele dá como hack detectado. Então, esse pode ser o HP, esse ou esse daqui, tá? Como eu não sei qual que é qual, vou copiar e colar todos eles aqui, tá? Esse. Aqui eu tô apertando Ctrl G para abrir essa aba, copio e adiciono manualmente. Vou colar aqui. E esse valor aqui também. Vocês verão que provavelmente é o HP, ó. Vou lá dar um golpe nele. Aí, perfeito. Esse aqui não é, tá vendo? Porque ele não diminuiu. Então esse aqui provavelmente é a vida máxima dele. O que pode ajudar a gente a fazer um auto kill depois, né, futuramente. Mas enfim, vamos lá então. Um desses dois valores aqui escreve o HP do monstro. Então eu vou abrir este primeiro e eu vou abrir este segundo. Esse aqui, ó, ele já está registrando a vida. Então provavelmente, né, ele também serviria talvez, mas muito provavelmente ele é só aquele valor de exibição que eu falei pra vocês. Lembra, um é o valor real que ele tá pegando, por exemplo, do banco de dados ou salvando, nesse caso aqui ele salva na RAM. Se ele estivesse salvando no banco de dados deles lá, não teria como fazer esse hack, tá? Lembrando, eu só consigo modificar valores que estão na minha RAM. Então o que o GrandChase faz é pegar os valores do monstro quando a gente inicia na fase, qual que é o valor máximo de vida dele, criar essa fase e passar para essa fase o valor de vida máxima do monstro e ficar controlando aqui.
Aí depois que eu mato ele, ele envia pro servidor falando que essa criatura foi morta. Aí ele, lá no servidor, ele vê se a criatura deveria ou não dropar algum item. E se sim, ele vai lá e dropa e cria o item na tela pra gente. Com a posição e fica movendo aqui, tá? Então sem mais delongas, como esse valor aqui ó, de 1C provavelmente ele é da exibição, eu vou até parar aqui e eu vou dar um golpe agora para procurar só esse valor aqui de cima. Tá? Então vou lá, dar mais um golpe. Ok. Então aqui ele escreveu esse valor para mim. Provavelmente esse valor ele faz o que então? Tá vendo aqui esse sub SS? Então esse AX aqui ele provavelmente traz aí quanto de dano eu causei. E aí ele subtrai da vida do monstro quanto que eu tenho que causar de dano e move para o endereço de vida do monstro esse valor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, one hit ao B. Vou fazer aquele limpo aqui da tela. Vou limpar aqui também. Vou criar aqui, ó, hkmain. Vou organizar o código. Eu já vou desregistrar esse símbolo? Não, acho que eu não vou não. Não vou precisar. Tem várias formas de fazer isso. Eu poderia, por exemplo, mover um valor absurdo aqui, entendeu? Eu poderia pôr, tipo, move SS, aliás, dar um move para xmm0 no valor flutuante e estraçalhar aqui. Lógico, limite, respeitando qual que é o limite do valor flutuante. Aí você vai lá, joga no Google ou numa inteligência artificial para ver qual que é o valor máximo que uma variável de ponto flutuante moveria, tá? Nesse caso aqui, já que esse aqui, lembrando, tá? Aqui, ele faz a soma, então, pô, o monstro ele tinha lá 6.000 de vida. O meu golpe causou 3.000 de vida. Então ele subtrai 3.000 de 6, aí sobra esses resquícios aqui, e aí ele move esses resquícios para cá. Então o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou subtrair, tá? Então sub SS de xmm0, xmm0. Ou seja, eu vou subtrair todo o valor da vida do monstro de todo o valor da vida do monstro. E vou mover o resultado, que é 0. E aí dessa forma... Opa! Ah, tá. É que aqui eu aloquei essa memória e não coloquei ela aqui. Tá? Então eu vou colocar ela ali. E aqui eu vou colocar one hit, tá? Vou salvar, vou colocar aqui e vou habilitar. Alguns detectam como hack, etc. Vamos lá aqui, ó. Beleza, matou o que tá da fase aqui. Vamos pegar alguma fase mais difícil aqui no desafio, por exemplo, esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se aqui é liberado um que é mais difícil que esse aqui, mas geralmente ele pede ranking. Esse aqui ele vai pedir ranking também, então vamos vir nessa fase aqui mesmo, não tem problema. Então vou até deixar os monstros soltos na tela, vou entrar então. Beleza, agora aqui, se eu desativar o One Hit, perceba o quanto de dano que eu causo neles, ó. Só arranha na vida, então na hora que eu ativar, aí pronto, ó, eu sempre vou causar exatamente o valor de vida deles. Colocando Rank Access, né, então beleza. Para facilitar meu trabalho, eu poderia juntar todo mundo lá no canto da tela, vir correndo e dar um golpe. Perfeito. Beleza? Então, por hoje é isso. Eu vou ver se esse servidor aqui, ele permite fazer o auto-kill. A maioria dos servidores private, quando a gente tenta gerar o auto-kill, ele dá com um hack detectado. Ah, como burlar isso? Às vezes a gente consegue uma engenharia de código mais avançada e às vezes não. Então eu vou tentar trazer em uma outra aula como a gente criaria, por exemplo, o patch infinito ou esse auto-kill, beleza? O patch infinito não teria tanto o movimento do player quanto o patch, quanto colocar poção infinita. Não tem muito segredo, tá? É procurar o cooldown da poção, o cooldown do patch, o cooldown das skills e subtrair. Bom, por hoje é isso. Espero ter ajudado. Eu vou trazer o resto de hacks desse jogo aqui, porque ele é um jogo bem conhecido. E aí depois a gente já vai iniciar a programação em Lua. Então aí eu vou acabar baixando ali o Assault Club, que a maioria do pessoal usa ele como jogo de FPS. E aí nós vamos começar a trabalhar com jogos de FPS, utilizando a linguagem Lua e todo o conhecimento que a gente já adquiriu, tá? Utilizando aí alguma versão do Assault Club. É isso, um abraço e até a próxima.